Olá, aluno! Seja bem-vindo! Eu sou o professor Igor Loureiro e nós estamos aqui reunidos para iniciarmos a aula sobre progressão aritmética, tema este que pode estar presente na sua prova. Falaremos sobre a definição da PA, que é chamada de progressão aritmética. Falarei também sobre as principais características dessa sequência numérica, para que quando você se depare com ela na sua prova, você entenda se aquela sentença, se aquela sequência numérica representa ou não uma progressão aritmética. Posteriormente, classificarei cada uma delas e apresentarei para você, e depois falaremos sobre a fórmula do termo geral da progressão aritmética, a soma dos termos de uma PA e também as suas propriedades. Portanto, a partir de agora, iniciaremos a análise sobre o tema progressão aritmética. Acompanhe comigo! Progressão aritmética é o nosso assunto de hoje. Mas, professor, o que é uma PA? Está aí para você, na sua tela, a definição de progressão aritmética. Progressão aritmética é toda a sequência numérica na qual, a partir do segundo, cada termo é igual à soma de seu antecessor com uma constante. Essa constante é indicada com a letra R e é chamada de razão. Quero que você entenda o seguinte: toda PA representa uma sequência numérica. Sequência numérica que tem uma lógica. Essa lógica é através do que nós chamamos de razão. Ou seja, se eu quiser saber se uma sequência representa uma progressão aritmética, eu sempre vou me preocupar inicialmente em encontrar a nossa razão. Essa razão, que é indicada pela letra R na progressão aritmética, representa um valor constante, ou seja, esse valor nunca se altera. E para que eu realmente perceba que uma sequência numérica representa uma PA, basta eu pegar um termo qualquer da minha sequência a partir do meu segundo termo, somar a essa razão, que é um valor constante que não se altera, e quando eu pego esse termo qualquer e somo a essa razão, eu vou ter a certeza de encontrar o meu termo seguinte. E se isso for estabelecido até o final da minha sequência numérica, é porque eu posso afirmar que aquela sequência representa uma PA. Então a ideia da PA é simples. Eu pego um termo antecessor, somo a razão e vou encontrar o termo sucessor. Pronto. Essa é a ideia. Eu sempre vou pegar um termo antecessor, vou somar a minha razão, que é um valor constante, um valor que não se altera, e assim eu encontrarei como resultado o termo seguinte, o termo sucessor. Se essa ideia for mantida, for permanecida, é porque estamos diante de uma progressão aritmética. Vamos então entender melhor como é que funciona esse conceito. Coloquei aqui para você 3 sequências numéricas para realmente percebermos que todas elas, tratam-se de progressões aritméticas. Primeiro exemplo, eu tenho uma sequência numérica infinita. No segundo exemplo, também tem uma sequência numérica infinita. E no terceiro exemplo, perceba que eu não finalizo com reticências. Então, tem uma sequência numérica finita. Agora, o nosso desafio aqui é tentar identificar se todas elas representam ou não uma PA, uma progressão aritmética. Vamos aqui ao primeiro exemplo. Eu tenho menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Notemos ali uma sequência numérica infinita e agora, para termos a noção de que ela representa ou não uma PA, eu vou tentar encontrar isso aqui, a minha razão. Mas, professor, como é que eu encontro a razão de uma PA? Moleza. Vou rascunhar aqui para você embaixo, a razão de uma PA
que a gente chama de R, é encontrada a partir de uma subtração, em que você escolhe um termo qualquer, que a gente chama de termo geral, numa PA, por exemplo, AN, e subtrai do seu antecessor, N menos 1. E assim você consegue encontrar a sua razão. Qual é a dica que eu sempre dou para os meus alunos? Para você encontrar a razão, você trabalha com a subtração. Repete. Para você encontrar a razão, você trabalha com a subtração. Maravilha. Percebemos então esse conceito para encontrar a razão. É só subtrair um termo qualquer a partir do segundo, né? Com o seu termo antecessor. Então, nessa sequência numérica, por exemplo, se eu escolher aqui o número 5, para encontrar a minha razão, já que eu escolhi o 5, eu vou trabalhar com a subtração e eu subtraio do termo antecessor ao que eu escolhi. Antecessor ao 5 é o 3. E quando eu faço 5 menos 3, isso dá 2. Portanto, a minha razão nessa progressão aritmética, porque eu já sei que é uma PA, só vou apresentar a você, essa PA tem razão igual a 2. Aí vem a pergunta, professor, por que isso é uma PA? Simples. A partir do momento em que nós encontramos inicialmente a razão sendo igual a 2, para eu constatar que isso é uma PA, eu tenho que perceber agora o seguinte conceito. O primeiro termo é menos 5. Se eu pegar o primeiro termo, que é menos 5, e somar a razão, que é 2, menos 5 mais 2 dá menos 3. Se eu pegar menos 3 e somar a razão, que é 2, menos 3 mais 2 dá menos 1. Se eu pegar menos 1 e somar a razão, que é 2, menos 1 mais 2 dá 1. Se eu pego 1 e somo 2, dá 3. Se eu pego 3 e somo 2, dá 5. Se eu pego 5 e somo 2, dá 7. Perceba que a ideia é, eu descobri a minha razão, que era 2, e aí o que eu fiz? Peguei o primeiro termo, que é o antecessor, né, hipoteticamente falando, somei a razão, que é 2, que é um valor que não se altera, é um valor constante, e encontrei o termo sucessor, que é menos 3, porque menos 5 mais 2 dá menos 3. E continuei fazendo a mesma coisa. Peguei menos 3 e somei novamente a razão, que é 2. Menos 3 mais 2 deu menos 1. Novamente eu fiz a mesma coisa, menos 1 mais 2 deu 1. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 2 dá 7. Então perceba que para saber se é PA, eu tenho que pegar um valor, um termo da minha sequência, somar por esse valor constante que eu chamo de razão, e tem que bater sempre com o termo seguinte a ele. Só isso. Se isso for estabelecido como ideia, você terá uma PA. Só que você está percebendo que essa PA, os termos que são posicionados naquela sequência numérica, eles estão aumentando. Então já sabemos que isso é uma PA crescente. Daqui a pouquinho eu vou classificar com você as PAs, tá? Agora, na de baixo, nós também temos uma outra progressão aritmética. Perceba, para encontrar a razão, o processo é, escolha qualquer um deles, escolhi o 8, e vou subtrair do seu antecessor, que também é 8. E 8 menos 8 dá 0. Nesse caso agora a minha razão dessa PA vale 0. E aí qual é a ideia estabelecida? Eu pego um termo, somo a razão para saber se vai bater com o termo seguinte. Estabelecida essa ideia, você terá uma progressão aritmética. E essa ideia tem que funcionar até o final. Então, 8 mais 0 deu 8. Aí eu vou pegar 8, vou somar novamente a razão, que é 0, e deu 8. 8 mais a razão, que é 0, continua dando 8. Então perceba que nós temos aqui realmente uma progressão aritmética, porque eu peguei um termo qualquer, somei a minha razão e encontrei o termo seguinte. É a mesma ideia que pegar um antecessor, somar a razão para poder encontrar um termo sucessor. E aqui para finalizar, só que antes disso, essa PA
Os termos não estão aumentando, eles permanecem os mesmos desde o início da minha sequência. Portanto, já sei que essa PA é uma PA constante. Já já eu vou mostrar o porquê para você matematicamente. E aqui nosso último exemplo, temos uma sequência numérica finita. Sendo ela finita, dá para contar quantos termos ela possui? Nessa sequência numérica finita, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. E se eu quiser encontrar a minha razão, eu faço aquele mesmo esquema. Escolho um termo qualquer, por exemplo, escolhi o 12 e vou subtrair do seu antecessor, que é o 16. E quando eu faço 12 menos 16, isso dá menos 4. Então, a razão dessa PA vale menos 4. Qual é a ideia estabelecida? Eu pego o termo, somo a minha razão, que é menos 4, para saber se vai bater com o termo seguinte. E se essa ideia for mantida, você terá uma PA. Se eu pegar o 20 e somar menos 4, 20 somado a menos 4 dá 16. Faço a mesma coisa, pego 16 e somo menos 4. E 16 somado a menos 4 dá 12. E faço a mesma coisa, pego 12 e somo menos 4. E 12 somado a menos 4 dá 8. Faço a mesma coisa, pego 8 e somo menos 4. 8 somado a menos 4 dá 4. E faço a mesma coisa, pego 4, soma a razão que é menos 4. E 4 somado a menos 4 dá 0. Perfeito. Então, caracterizamos todas elas são sequências numéricas que representam uma PA. Por que representa uma PA? Porque eu pego um termo qualquer, somo sempre o mesmo valor e acabo encontrando o termo seguinte. Essa é a explicação básica do conceito de progressão aritmética. Você percebeu aqui que nesse primeiro caso a razão ela foi positiva, que nesse segundo caso a razão foi nula e que nesse terceiro caso a razão foi negativa. Isso pode acontecer. Eu posso ter o valor dessa razão maior do que zero, igual a zero ou até mesmo menor que zero. Se a razão for positiva, você terá uma PA crescente. Se a razão for nula, você terá uma PA constante. E se a razão for negativa, você terá uma PA decrescente. Em outras palavras, toda PA crescente, os termos vão aumentando durante a sua sequência numérica. Toda PA constante, os termos permanecem os mesmos desde o início da sua sequência. E toda PA decrescente, conforme a formação da sequência, os termos vão diminuindo. É exatamente este o nosso próximo comentário. Mas destaco aqui para você, não pode esquecer a importância da razão para você encontrar a razão numa PA. Você trabalha a operação de subtração. Não pode esquecer. Para encontrar a razão, eu trabalho com a subtração, sendo uma PA, progressão aritmética. Mudando o quadro agora, você vai perceber aí na sua tela exatamente a classificação das PAs, o que eu acabei de comentar com você. Eu posso ter uma PA crescente, uma PA decrescente ou uma PA constante. E aí eu vou deixar com você já o esboço que eu acabei de apresentar, até para que nós possamos, através da própria razão, conseguir identificar se essa PA é crescente, decrescente ou se ela é constante. Olha só como é que é tranquilo esse conceito. E detalhe, isso te ajuda a desenvolver questões de prova também, tá?
É por isso que é importante trabalhar aspectos teóricos, porque nem sempre a sua banca ela vai trabalhar questões que envolvam cálculos. Muitas vezes, a própria teoria te ajuda a resolver questões. A matemática funciona exatamente desse jeito, né? Por isso a importância do domínio teórico. Vamos lá, então, para a classificação das PAs. Podemos ter uma PA crescente, uma PA constante ou uma PA decrescente. Sempre teremos uma PA crescente quando cada termo é maior que o seu antecessor. Ou seja, você terá uma PA crescente quando a razão for positiva. Porque sendo a razão positiva, como você vai trabalhar com a soma, necessariamente o termo sucessor será maior do que o seu antecessor. Você terá uma PA constante quando todos os termos são iguais. Então a PA será dita como constante quando a razão for nula. Se eu não estou acrescentando nada em relação aos termos apresentados, se aquilo representa uma PA, é porque obviamente todos os termos são iguais desde o início. E agora, numa PA decrescente, você terá uma PA decrescente quando cada termo é menor que o seu antecessor. Porque se você está somando valores negativos, né, que são valores menores do que zero, consequentemente, resultados posteriores serão menores do que os anteriores. Isso já caracteriza a sua PA. Então, se a tua questão disser que você tem uma PA de razão igual a 3, já sabe que ela é maior que zero, então já sabe que essa PA ela é crescente. Se a sua questão disser que a razão é nula, sendo esta uma PA, já sabe que a sua PA é uma PA constante. E se a tua questão disser que a razão vale menos 3, já sabe que a razão é negativa, sendo uma PA, é uma PA decrescente. Observação importante aqui para você, ó. Pode ser que numa relação de questões que envolvam análise de progressões, você tenha isso aqui, ó, x² é igual a 25. Temos ali uma equação do segundo grau para resolver. E aí como é que a gente faz? Se o objetivo é encontrar o valor de x, x será igual a raiz quadrada mais ou menos a raiz quadrada de 25. Nesse caso, x é igual a mais ou menos 5. Então, as possíveis soluções seriam menos 5 ou mais 5 para aquela equação. Porém, se a tua questão citar que isso é uma progressão aritmética e ela tem o desejo de saber o valor de x, cuidado! Se ela está dizendo que a PA é crescente, se a PA é constante ou se a PA ela é decrescente. Porque pode ser que o seu resultado seja o x positivo, como também pode ser que ele seja um x negativo. Vai depender do contexto que a tua questão disser para você. Se ela está falando de uma PA crescente de razão positiva, e se antes do x estiver vindo um valor menor que ele, é porque a solução possível será mais 5. Então toma cuidado só com essas relações, porque eu já vi questões de provas contextualizarem a relação de equação do segundo grau associada a progressões. Você, numa equação do segundo grau, pode ser que você encontre, dependendo do seu discriminante, dois valores diferentes para a raiz, né, para x. Aqui nesse caso deu mais 5 e deu menos 5. Mas dependendo da informação da tua PA, se ela é crescente, se ela é constante ou se ela é decrescente, isso poderá definir a escolha desse x para que você encontre a resposta correta da sua questão, tá? Essa é a dica, fiquem atentos quando a banca associar PA ou PG com equação do segundo grau. Falaremos um pouquinho agora sobre a fórmula do termo geral da PA. Primeiro eu apresentei para vocês o que é uma PA, uma progressão aritmética, e agora nós iremos trabalhar a fórmula do termo geral da PA.
Vamos lá, então. Fórmula do termo geral da PA diz o seguinte: AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Essa é a famosa fórmula do termo geral da PA. Essa fórmula ela é interessante porque a partir dela, que nada mais é do que uma relação de igualdade, você consegue identificar praticamente tudo que envolve uma progressão aritmética. Afinal, nessa fórmula do termo geral da PA, você tem esse AN, que é um termo qualquer, que nós chamamos de termo geral, e que muitas questões consideram como sendo o último termo, mas não necessariamente será o último termo da sua progressão aritmética. É um termo qualquer, é um termo geral. Esse A1 que está na sua fórmula é o famoso primeiro termo da PA. Esse N representa a quantidade de termos da sua PA. E o R você já está familiarizado. O R representa uma razão. Vou colocar um exemplo aqui só para mostrar que realmente essa fórmula funciona. O exemplo é, vou colocar uma PA bem simples: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Aquela sequência numérica representa uma PA, representa uma progressão aritmética. Qual é o conceito? Vamos aqui identificar cada um dos termos mencionados. O primeiro termo dessa PA vale 2, o segundo termo dessa PA vale 4, terceiro termo vale 6, quarto termo vale 8, quinto termo vale 10, sexto termo vale 12, sétimo termo vale 14, oitavo termo vale 16. Vou fazer o seguinte, eu vou ampliar um pouquinho aqui, essa fórmula do termo geral. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Perceba que aqui o primeiro termo da PA, todo mundo já está vendo, é o 2. E perceba também que nessa PA, nessa progressão aritmética que eu coloquei como exemplo, para poder encontrar a minha razão, vou colocar aqui em cima, eu escolho um termo qualquer, por exemplo, escolhi o 10, e eu vou subtrair do antecessor ao 10, que é o 8. E 10 menos 8 também é igual a 2. Então perceba que nessa PA, o meu primeiro termo vale 2, e a minha razão também vale 2. Agora, o que eu tenho que fazer para perceber o funcionamento do termo geral? Primeiro que o termo geral, como eu falei, busca uma igualdade entre um termo qualquer que você for escolher com o primeiro termo a princípio. Só que se eu escolher um termo qualquer diferente do primeiro termo, a princípio eu não terei essa igualdade apresentada. É por isso que tem esse outro pedacinho aqui, para poder chegar nessa relação de igualdade. Vou dar um exemplo para você. O primeiro termo é o 2. Vou comparar o primeiro termo com o 16, que eu vou chamar de AN, que é um termo geral, um termo qualquer. Tudo bem? Como é que funciona essa ideia? Vamos lá. O 16 é o meu oitavo termo. O número 2 é o meu primeiro termo. Então, se eu estou comparando o primeiro termo com o meu oitavo termo, buscando uma igualdade entre eles, a princípio não existe essa igualdade, porque o oitavo termo é 16, o primeiro termo é 2, e não há igualdade entre 16 e 2, porque 16 não é igual a 2. Mas dá para fazer com que esse 2, que é o meu primeiro termo, se transforme em 16. Basta que eu termine essa fórmula do termo geral para conseguir chegar a essa relação de igualdade. Como é que funciona essa ideia? Simples. Se eu quero fazer com que o 2
seja igual ao 16, eu tenho que pegar o 2, que é o primeiro termo, e eu tenho que ficar brincando de somar razão, somar razão, somar razão, somar razão, somar razão, somar razão e somar razão. Porque a minha razão vale 2. Lembram disso, né? Então, se eu pego o 2, que é o primeiro termo, somo 2 dá 4, somo 2 dá 6, somo 2 dá 8, somo 2 dá 10, somo 2 dá 12, somo 2 dá 14, somo 2 dá 16. E aí eu faço esse 2 se transformar em 16. Então, na prática, para que o oitavo termo seja igual ao meu primeiro termo, eu tenho que pegar o primeiro termo e somar a razão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para fazer com que o oitavo termo seja igual ao primeiro termo, eu tenho que somar 7 vezes a minha razão. E olha só como é que isso dá certo. 7 vezes a razão, que é 2. Isso daqui, 7 vezes 2 dá 14, 14 mais 2 dá 16. E realmente aqui eu tenho 16 e aqui eu também tenho 16. E aquela relação de igualdade ela fica construída. Em outras palavras, o que nós fizemos aqui analiticamente é trabalhar a fórmula do termo geral da PA, apresentando a você o seguinte conceito. A princípio, a fórmula do termo geral ela se concentra nesse primeiro pedaço aqui. Ela busca uma igualdade entre um termo qualquer e o primeiro termo da sua PA. Não pode esquecer, a fórmula do termo geral da PA, assim como também acontece na PG, ela busca uma igualdade entre um termo qualquer e o primeiro termo da PA. E aí o que eu fiz de propósito? Busquei uma igualdade entre o oitavo termo, que era o termo que eu desejo encontrar, em relação ao primeiro termo daquela sequência. E a partir do momento em que eu estou trabalhando com o oitavo termo, é porque eu estou substituindo esse n por 8. E esse n que eu estou colocando aqui, eu também estou substituindo por 8. E se eu aplico no lugar desse n 8, vai ficar A8, que é o que está aqui, é igual a 1, que é o que está aqui, mais 8 menos 1, 7 vezes R, e se transforma em 7R. O que eu fiz ali foi a aplicação da fórmula matemática, só que apresentando a ideia para você. Só que dá para fazer essa aplicação de forma acelerada. Quer ver só? Eu estou comparando o oitavo termo com o primeiro termo, não é isso? Vamos supor que a tua banca te deu o primeiro termo, que vale 2, te deu a razão, que vale 2, e perguntou para você quem é o seu oitavo termo, sendo aquilo uma progressão aritmética. E aí o que você vai pensar naturalmente? Bom, me deu um termo, me deu a razão e quer saber outro termo, vou trabalhar o termo geral da PA, porque lá eu tenho informações que são bem completas. Aí você vai buscar sempre uma igualdade entre o oitavo termo e o primeiro termo. E você vai se concentrar nesse bizu que eu vou passar agora, ó, na posição de cada termo. Você vai subtrair esses valores. Quanto é que é 8 menos 1? Fala 7. Isso. Então, ao complemento fica mais 7R. Tá vendo esse 7 que está aqui? Ó? É a diferença entre o 8 e o 1. Então, o oitavo termo é igual ao primeiro termo mais 7R. Olha como é que dá certo. O oitavo termo é igual. Primeiro termo, 2, mais 7 vezes a razão, que dá 2. O oitavo termo é igual a 2 mais 7 vezes 2 dá 14. Logo, o oitavo termo é igual a 16. Não deu outra. Ah lá, encontrei meu oitavo termo, que é igual a 16. E aí você começa a brincar com a fórmula do termo geral. Afinal, dá para você estabelecer e não ficar preso ao primeiro termo e, na verdade, comparar dois termos quaisquer dentro de uma PA, trabalhando essa ideia automatizada. Exemplo, vou comparar o sétimo termo com o segundo termo.
sendo que a banca me deu o segundo termo, me deu a razão e quer que eu encontre o sétimo termo. Aí o que eu faço? Aplico a fórmula do termo geral. A7 é igual a 2 e agora eu só me concentro aqui, ó, no 7 e no 2. Vou subtrair. Quanto é que é 7 menos 2? 5. Então, A7 é igual a 2 mais 5R. Esse 5 aqui, ó, é a diferença entre o posicionamento de cada termo. E agora é só brincar de ser feliz, ó. A7 é igual a 2, 4, mais 5 vezes R, que é a razão, 2, vai ficar 4 mais 5 vezes 2 dá 10, 4 mais 10 dá 14. E realmente, ó, o sétimo termo, ele vale 14. E aí é só você começar a brincar. E essa ideia vai se tornando cada vez mais automática. Outro exemplo. Vou comparar o sexto termo com o terceiro termo. Aí eu coloco uma igualdade entre eles. 6 menos 3 dá 3. Então o restante aqui é mais 3R. Aí fica 6 é igual a 3, 6, mais 3 vezes R, 2, vai ficar igual a 6 mais 3 vezes 2, 6, 6 mais 6, 12, e realmente, olha lá, o sexto termo vale 12. E a brincadeira se torna cada vez mais interessante para você. Tudo bem? Detalhe importante. Estou passando para você o conceito da aplicação automática da fórmula do termo geral. Embora muitos alunos preferem guardar a essência, toda a fórmula, que é a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Mas o que eu vou fazer com você? Após o intervalo, a partir de agora, no próximo bloco, eu vou apresentar para você uma maneira mais tranquila de você lembrar dessa fórmula aqui, ó. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Apresentando para você um exemplo clássico de provas para que você não se esqueça mais dessa fórmula, caso assim você deseje aplicar. Fique ligado que daqui a pouco eu estou de volta com muito mais informação para a sua aprovação.